aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e estamos começando agora mais um EBD Pocket. Roda a vinheta. Galerinha, estamos fazendo o passo a passo do Velho Testamento e nós estamos estudando o livro de Êxodo. Na aula passada, a nossa amiga Bia falou sobre as três primeiras desculpas que Moisés deu para não ser usado por Deus naquilo que o Senhor queria usar ele. Que era para quê? Para sair de Midian, ir até o Egito, falar com o faraó para que o povo israelita fosse liberto. E aí o que acontece? Moisés dá desculpas. Então nós temos aí as três primeiras desculpas que a Bia falou e hoje nós vamos ver as desculpas finais, que é a quarta e a quinta desculpa. Não parou nas três desculpas, galera. E aí a primeira, ele fala que o quê? Qual que era a primeira desculpa? Ele fala que ele não era digno. E o Senhor responde dizendo que estaria com ele. E aí nós temos a segunda desculpa, que ele fala que não sabe o suficiente sobre Deus. E aí o que o Senhor fala para ele? Você pode contar comigo. E aí nós temos a terceira pergunta. Ele fala, ninguém vai acreditar em mim. E o que o Senhor responde para ele? Eu vou te dar 3 sinais. Para cada desculpa o Senhor está mostrando a provisão. Para cada desculpa o Senhor dá uma resposta de que mostra que ele está cuidando realmente de Moisés. E aí o que acontece? O que Moisés faz? Tem mais desculpas. Então nós temos a quarta desculpa. Ele fala na quarta desculpa o que está escrito em Êxodo 4:10. Então, vamos lá. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Sabe, Moisés, ele quer culpar a Deus por suas faltas de dons, se você for ver. Ao invés de aceitar a vocação e confiar que o Senhor estará com ele e vai prover tudo. Quando o Senhor nos chama para fazer algo, é muito mais fácil da nossa parte jogar a culpa até mesmo pro próprio Deus, tipo assim, eu não sei fazer isso, Senhor, se eu soubesse eu iria, Mas nós esquecemos que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós nos esquecemos da grandeza de Deus que vai nos capacitar para fazer, independente das nossas limitações. Então o Senhor fala aqui que, tipo assim, não seja por isso, Moisés, eu serei a sua boca, sabe? E isso basta, sabe? O Senhor ser por nós, isso é o suficiente. Ele é o suficiente, então nós não precisamos temer e nem, nos amedrontar, ou então querer dar desculpa para nos livrar daquilo que o Senhor tem para nós, Precisamos ter fé. Isso mostra muita falta de fé da parte de Moisés, Depois que ele saiu de Midian para ir, nessa nova fase da vida dele, que ele vai sair de Midian para ir para o Egito e falar com o faraó, isso mostra o quanto a fé dele esmureceu. Ao invés dele permanecer com a fé inabalável, não, ele fica dando desculpa. Ele foi chamado para fazer aquilo e o Senhor vai usá-lo e vai dar a provisão necessária. E nós não precisamos, ficar duvidando disso. Então o Senhor, ele vai ser a boca de Moisés. Ele vai e dar essa resposta. E para cada desculpa de Moisés, o Senhor está dando a provisão necessária, o Senhor está dando a resposta certa e tudo que ele precisa. Nós vamos agora para a quinta desculpa, porque não parou por aí. Capítulo 4, versículo 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluente. E eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Então o Senhor dá o bordão.
o Senhor dá a pessoa, né, também, que é Arão, que vai ajudar Moisés a falar. Arão, né, tipo, vai falar através daquilo que Moisés falar para Arão, e o Senhor falará para Moisés, sabe, as palavras certas. Então, veja a provisão necessária. O Senhor está colocando tudo na mão de Moisés para ele ir. 5 desculpas. E todas as desculpas tiveram uma resposta, tiveram a provisão de Deus. Mas Moisés ainda assim insiste, né, em querer, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas depois dessas 5 desculpas e dessas 5 provisões bem claras que Deus está com ele e que ele que é o chamado para fazer aquilo, não outra pessoa. Então ele vai e cumpre aquilo que o Senhor mandou para ele fazer. E muitas vezes a gente quer abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós. Propósito, chamado, ministério, pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Às vezes você tem um amigo que está precisando ouvir sobre Jesus. Às vezes você tem um amigo que está precisando se abrir, mas você não se acha capacitado, porque eu não sei falar, eu não sei aconselhar, o que eu vou fazer? Sabe, mas o Senhor é com você. Se existe uma pessoa que precisa de uma palavra de Deus na sua vida, isso não é em vão, não é por acaso. É porque o Senhor tem algo, sabe, para realizar naquela vida através de você. E nós não precisamos ter medo. Se nós tivermos medo, nós vamos deixar tantas coisas que o Senhor pode nos usar por medo, por vergonha, por timidez, sabe? Ou por simplesmente desculpa, ou por preguiça, sabe? Então nós precisamos confiar e ter fé. Por mais que você não consiga se enxergar fazendo algo a qual você sente que o Senhor tem para você, o Senhor ele enxerga muito além de nós, sabe? Essa parede aqui é o máximo que a minha visão consegue chegar se eu olhar para trás. Porém, o Senhor ele consegue enxergar muito além. Assim é a fé. A fé ela ultrapassa paredes, sabe? A fé ela ultrapassa a nossa visão natural. Então, quando o Senhor nos chamar para algo, nós devemos olhar com fé, sabe? Não com a visão natural. Moisés olhou totalmente com a visão natural. Eu não sei falar. O Senhor te escolheu, ele vai prover para você falar a Faraó, sabe? Então, não importa as suas limitações. Se o Senhor te escolheu, ele vai prover tudo que for necessário e você vai conseguir realizar aquilo que ele tem para você realizar. Lá em Êxodo 6, até o 12, nós vamos ver sobre as pragas. Só para sintetizar aqui, né? Algumas pessoas ficam perguntando, tem algumas perguntas sobre o coração de Moisés. Tiveram 10 pragas. A primeira praga foi que as águas dos rios, todas as águas do Egito viraram sangue. E a segunda praga foram as rãs, depois foram os piolhos, depois foram as moscas, depois foram as mortes dos animais, depois foram as úlceras, depois foi a saraiva, depois foram os gafanhotos, depois foram as trevas, e depois que seria a escuridão total, né? E depois que foi a 10ª, né? Foi a morte dos primogênitos. Olha o tanto de praga, o tanto de coisas que aconteceu para que finalmente o faraó pudesse liberar o povo do Egito. Olha tudo que aconteceu. Tudo isso aconteceu devido ao coração duro de faraó, né? E olha o tanto que o povo do Egito pagou por isso. Algumas pessoas elas têm algumas perguntinhas, como por exemplo, Deus endureceu o coração de faraó? Faraó endureceu o seu coração sozinho? O que aconteceu? Em relação ao coração endurecido de Faraó, é possível analisar que desde o começo o coração de Faraó já estava endurecido, sabe? Às vezes as pessoas ficam pensando, Deus determina como as pessoas pensam? Ele determina como as pessoas agirão em oposição aos seus planos? Tudo indica que Deus não endureceu o coração de Faraó até a conclusão da 6ª praga. Porém, desde o começo, o coração de Faraó já estava endurecido, sabe? O desejo de Deus não é utilizar as pessoas como uma marionete. Ai, Deus usou Faraó como uma marionete para fazer isso, para fazer aquilo. Claro que não. O desejo de Deus, né, o caráter de Deus é muito mais amar a pessoa do que usar alguém como uma marionete. Mas Faraó escolheu, Faraó optou por ter um coração endurecido. E por isso que ele pagou tanto por isso, né? Por isso que perdeu o próprio filho para poder entender a soberania de Deus, para poder entender o poder de Deus e ainda assim, né, tem um coração endurecido. As consequências das escolhas dele foram desastrosas, não é mesmo? Então nós podemos entender algumas coisas em relação à natureza das pragas. Algumas pragas elas eram tipo de poder natural e outras extremamente sobrenatural.
Eu acredito que todas são muito sobrenaturais, por mais que sejam coisas da natureza, mas ainda assim nós podemos perceber o quanto a natureza está sujeita à lei de Deus. A gente pode aprender com as pragas que o poder e a soberania pertencem apenas a Deus. Rebelar-se com teimosia gera mais teimosia, e foi o que aconteceu com o faraó, né? Com o coração endurecido dele, todo aquele povo do Egito teve que pagar muito caro por aquilo. E também as leis naturais, elas estão sujeitas a Deus. Então são coisas muito importantes para podermos entender em relação a essas pragas. A garantia está no controle de Deus, está no poder de Deus. E também a vitória final, ela pertence a Deus. E também sabemos que sofremos as consequências quando insistimos em fazer algo da nossa maneira, que foi o que Faraó fez. Faraó decidiu não acreditar em Deus, mesmo estando escancarado para ele o poder e a soberania de Deus. Ele ainda assim quis ficar com o coração endurecido. Lá em Romanos 1, do 18 ao 32, se você puder ler, será muito bom e edificante para você. Não vou ler aqui, senão vai tomar muito tempo. Mas nos diz um pouco sobre a resposta de Deus em relação aos corações endurecidos. O coração endurecido, ele nos impede de enxergar a bondade de Deus, nos impede de ouvir a voz de Deus, nos impede de fazer a vontade de Deus. A pessoa com o coração endurecido, ela se deixa dominar pela prepotência, né, pela presunção, pelo orgulho, e ela decide ficar só ali com o coração duro. Eu não vou mais me envolver em nenhum ministério, porque um dia eu me machuquei em ou eu não vou fazer aquilo porque eu não quero, eu não confio que Deus vai poder suprir aquilo que eu preciso, eu não confio que Deus vai prover o que eu preciso. Então a pessoa está com um coração tão duro que ela não consegue viver aquilo que o Senhor tem para ela. E é muito sério isso. Nós como cristãos nunca deveremos ter um coração endurecido, principalmente em relação à vontade do nosso Pai para nós. Sabe, não importa o que aconteça. Lá em Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe, tá deixando bem claro, o Senhor, sabe, Deus Todo-Poderoso não poupou o próprio filho. Você acha que ele vai, sabe, por amor a nós, você acha que ele vai deixar de fazer algo, sabe, por nós? Você acha que ele vai deixar de prover algo que você precisa para cumprir aquilo que ele tem para você cumprir? Claro que não, sabe? Se o Senhor te colocou em algo, ele vai prover, ele vai cumprir, ele vai estar com você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa foi uma das palavras, sabe, de encorajamento de Jesus para nós. Entenda que os dias nem sempre vão ser fáceis. Talvez as missões que nós temos que realizar, como por exemplo a de Moisés, foi mega difícil. Libertar todo aquele povo, né, do Egito foi extremamente difícil. Porém, sabe, nós precisamos entender que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E não duvidar do poder de Deus. Às vezes as missões que nós temos que cumprir não vai ser fácil, como a de Moisés. Porém, sabemos que em todos os momentos, em todos os dias, o Senhor estará conosco. Ele não nos prometeu que todos os dias seria um mar de rosas e tudo a coisa mais linda do mundo e extremamente calmo, tranquilo, sereno. Não, mas ele prometeu estar conosco todos os dias, então nós não precisamos ter medo. Ele é o suficiente. E não adianta você querer dar desculpa, não adianta a gente querer dar desculpa, sabe? Porque o Senhor, se ele te chamou para fazer algo, ele vai prover tudo aquilo. Então não vamos olhar com os nossos olhos naturais, não vamos olhar sem fé para aquilo que o Senhor tem para nós, não vamos olhar com a nossa visão limitada, mas vamos confiar no Deus ilimitado, no Deus que enxerga muito além de nós. Vamos olhar com fé, sabe? Igual Moisés, desde o começo ele ficou com medo porque ele olhou com os olhos naturais. O pessoal não vai acreditar em mim, Deus, e agora? Mas ele se esqueceu nesse momento que Deus é o Deus Todo-Poderoso, sabe? Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Todo o poder está sujeito às suas mãos. Então, o Senhor poderia fazer sinais para que o povo acreditasse. E foi a resposta do Senhor, né? E ele fez isso, fez sinais para que o povo pudesse acreditar que Moisés foi o escolhido mesmo para libertar eles do Egito. O Senhor, ele não enxergou Moisés com uma linguagem pesada. Ele não enxergou Moisés como alguém que não iria conseguir. Ele enxergou Moisés como o escolhido dele para cumprir aquela missão. E ele capacitaria. Só que Moisés não se enxergou da maneira que o Senhor o enxergou. E às vezes a gente esquece de nos enxergarmos como o Senhor nos vê. Então,
Não vamos nos esquecer disso. Vamos ter um olhar de fé para as missões que o Senhor tem para nós, sabe, para os propósitos e chamados. E não vamos nos esquecer jamais que nós nunca estaremos sozinhos, que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós não precisamos ter medo quando o Senhor nos chamar, é apenas confiar na graça, na misericórdia, na bondade dele e seguir debaixo da força dele e não na força do nosso braço, mas entregar para ele a nossa vida de fato e a nossa escolha, né? E a nossa resposta como um sim para ele. Amém? Então, que você venha ter uma semana abençoada, que você possa assistir os outros DVD Pocket se você não assistiu, que tá muito legal. Deus abençoe vocês e até mais.